Boa tarde, base! Nossa, que preguiça é essa, gente? Boa tarde! Até esqueci minha Bíblia. Presta pra mim, meu amor. Pega aí, Boris. Gente, vocês estão felizes? Obrigado. Quem aqui trouxe Bíblia como eu? 2. Quem esqueceu em casa como eu esqueci na cadeira? Ó, vi uma ali levantando com vergonha. Obrigado, Clash Guilherme. Galera, estava sumido um pouco, mas estou muito feliz de estar aqui hoje. Estava com saudades de vocês. Nos últimos 2 cultos eu estava viajando. Um eu viajei com a minha família e o último eu estava no Acre, na Poema de lá. Foi maior legal conhecer a galera de lá. Mas dá saudade de vir para cá, bicho. Dá saudades de ver rostinhos conhecidos como Clash Guilherme. Como vários aqui. Mas galera, antes da gente começar, vocês, meus amigos que estão mais pro canto, vem aqui pro meio. Quem sentar aqui, ó, pode sentar no meu lugar, abençoado aqui, ó. Não é porque eu sou abençoado, não, é porque vai estar perto do Pedro, ele fica fazendo gracinha o rolê inteiro. Quem quer sentar aqui, vem mais pra cá vocês. Quem tá mais no fundo, tem uma fileira inteira vazia aqui, ó, a fileira do Marcelinho, meu parceiro. Chega mais perto pra gente conversar. Pode vir você chegando, gente. Se eu tiver que chamar, eu vou tentar lembrar o nome de um por um pra vir pra cá, hein. É pra cá, Miguel. Você foi mais pra lá, bicho? É mais pra cá, velho. Mas galera, enquanto vocês se posicionam aí, estou muito feliz de voltar. E como eu disse, estava com o pessoal lá do Acre, conheci o Influa deles lá, conheci a base. Tem um pessoal animado lá. Inclusive, eu acho que a gente está perdendo um pouco da animação para eles, porque eles estão para cima lá. Inclusive, quem aqui já está animado com a nossa conferência que vai acontecer em julho? Aí, ó. Agora eu tô vendo acontecer, porque lá o pessoal já tá super animado para a conferência, a ponto de eles estão fazendo um jejum para que o preço da passagem aérea baixe, para que eles possam vir, ficar com a gente aqui na conferência e voltar. E você aí com preguiça de vir, de acordar e vir pro culto, tá vendo? Chegando atrasado. Olha que coisa maluca. Mas quem aqui tem uma casa grande para receber o pessoal do Acre para nós fazer um rolê? Amor, anota o nome. Tem uma lá atrás, tem o Helena aqui, tem meu mano ali, tem o... Ó, vai anotando, a gente vai colocar a gente na casa de vocês. Inclusive, por quê? Amor, manda o link do culto pro pessoal lá do Acre. E o que aconteceu, gente? Eu ia até pegar uma foto para mostrar para vocês. Mas a gente estava lá, e aí no último culto, cara, foi feita a última pregação, a gente estava no retiro deles. Foi feita a última pregação, aquele mover. Quem aqui já foi no retiro? Aí, ó, quem já foi no retiro sabe como é. Quem não foi, tá convidado pro próximo. Já pega o contato do seu amigo do lado que não levantou a mão. Chama ele pro próximo retiro. Mas, cara, a gente foi lá. Aí, na última pregação, último momento, aquela chapação, gente chorando e não sei o quê. A hora que acabou, um dos meninos pega e falou, calma aí, tem uma menina aqui que quer dar um testemunho. Falei, beleza. Sentei no meu lugarzinho, tava na fileira da frente. Aí ele falou, a menina pegou o microfone e falou, gente, eu queria agradecer por tudo que a gente viveu, eu tô muito feliz. Obrigado pelos nossos líderes. Obrigado pelo Bida e a Amanda que vieram de longe e tal. E a gente tem um presente para vocês. Nesse momento, eu tava aqui, ó, olhando para ela. Irmão, veio um balde d'água em mim, na Amanda, no pastor dos carros. De repente, uma fumaça de trigo cobriu a gente. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Pregaram essa peça na gente. Então foi declarado guerra. Quando eles vierem para cá, a gente vai ter que dar um desconto, vai ter que dar o retorno neles. E aí vocês que vão receber eles aí, que eu vi a mão levantando, eu vou estar com um casal na minha casa também. Vocês que vão estar com mais um pouco da galera, a gente vai ter que rolar essa revanche aí, a zoeira não pode parar. Mas, e falando neles, eu quero conversar com vocês, deixa eu só arrumar aqui, achar o aplicativo da Bíblia. Falando neles, eu conversei algo com eles lá, no último dia, inclusive, nesse mesmo dia, que eu quero conversar com vocês aqui, mas quando eu fui orar a Jesus, ele me falou, cara, mas eu quero conversar de uma forma diferente com eles. Eu tenho uma outra forma de contar para eles isso tudo, então eu tenho uma parada para contar para vocês, que a gente conversou lá, mas que Jesus preparou de um jeito específico para a gente daqui de Taubaté. Então, quem aqui trouxe Bíblia mesmo? Cadê? 3 ou 4. Quem aqui trouxe o celular? A maioria pelo jeito, né? Tem uma galera que não levantou. Vocês vieram sem celular mesmo? Caramba. Mas por incrível que pareça, hoje vocês podem usar o aplicativo da Bíblia no celular.
Quero que vocês usem também o aplicativo de notas aí. Então pode pegar seu celular, fica com ele na mão aí. Só não dispersa. Vou ficar rodando a For You no TikTok, no Snapchat. Eu nem sei como é o nome da aba lá do Snapchat. Tá todo mundo com o celular na mão? Vamos aproveitar então fazer uma parada? Pega aí seu celular, abre a câmera. Você vai tirar uma foto com os amigos que você veio e vai postar. Você vai postar uma legenda assim, ó. Se você não veio, ainda dá tempo. Pode ir aí, gente. Posta, põe no Instagram, põe no Snap, marca o @base lá. @baseiros, né? Tá todo mundo tirando aí? Inclusive, depois alguém vai ter que me ensinar a mexer no Snapchat. E na época que eu usava era bem diferente, eu não tô conseguindo me achar mais lá. Estão postando, gente? Bill, mas se eu postar agora, que ainda dá tempo, vocês estão postando mesmo ou estão só fingindo para me enganar? Você que está aí na live, está me assistindo, tira a foto da tela e posta, vem que ainda dá tempo. Inclusive, o convite vai chegar para você em poucos segundos, fica atento. Porque você vai olhar para mim e falar, Bill, se eu postar agora, como é que meu amigo vai ter tempo de se arrumar, tomar banho, porque ninguém gosta de andar fedido, né? Como é que vai dar tempo dele tomar banho, dele se arrumar e vir para a igreja a ponto de assistir o culto? Sabe por que vai dar tempo? Porque o nosso culto vai ter 2 partes hoje. Vocês estão comigo? Nosso culto vai ter 2 partes. A primeira começou aqui. A gente adorou a Jesus, com alegria, pulando. A gente vai ouvir um pouco da palavra dele. E a segunda parte, a gente vai fazer lá na Santa. Pode ser? A gente vai pra lá, vai comer um lanche, vai ficar numa resenha. Não vai ter louvor, chapação e tal. Mas a gente vai viver comunhão. A gente vai estar com os amigos. Jesus vai ser louvado com a nossa amizade. Pode ser? Nossa, só 2 que vão. Pode ser, gente? Quem vai? Então, se você tá na live, fala pros caras da live. Dá um grito aí, gente, pro cara da live ouvir. Você da live ainda dá tempo de você vir, de você se preparar e a gente se encontrar na Santa. Se você for, põe o celular, vai tomar banho, bota o celular com a live rolando para você continuar ouvindo a nossa conversa aqui e participando. Mas a gente vai para lá, para a gente ter um momento de comunhão. E é para esse amigo que você vai postar aí, ele vai encontrar aí. Se você, pai, está me ouvindo aí na live, desculpa que às vezes eu grito, mas se você está me ouvindo aí na live, é momento de você liberar seu filho, mandar o Pix para ele ir lá comer um lanche, semear na vida do amigo dele. E se você falar, mas como é que eu vou? Se você não arrumar uma carona, a gente vai sair aqui a pé, que nem procissão, para Santa Terezinha, beleza? A gente vai em procissão para lá, então vai todo mundo junto. Mas, continuando, se você ainda está com seu celular na mão, você vai fazer 3 coisas para mim. Todo mundo com o celular? Desbloqueia ele aí. Você vai fechar todos os aplicativos que estão abertos. Você vai abrir outros 2 só. Fecharam aí? Os outros 2 vão ser o bloco de notas. E você hoje vai anotar. Você é uma pessoa comprometida. Amor, levanta aí, ó, o bloco de notas do Pedro. Ó, até ele tá com o bloco de notas dele ali. E a Bíblia? Abriram aí os 2? Na Bíblia, você vai deixar aí no livro de Ageu. Pode ir procurando aí numa boa. E eu tô vendo vocês apanharem para abrir, para achar o livro de Ageu na Bíblia digital. Imagina na de papel, como é que ia ser. Estão abrindo aí, Ageu 1 mesmo. Enquanto vocês deixam aí, vou continuar com vocês. Gente, o que eu quero conversar com vocês, que eu conversei com o pessoal lá do Acre, é o que a gente faz depois que a gente sai daqui. O que a gente faz depois que a gente sai do GC e tal. Porque, puxa vida, foi maior legal a gente vir adorar Jesus pulando aqui na frente, com alegria, cantando. Mas e quando a gente sai daqui? O que a gente faz com tudo isso? O que isso muda dentro da gente? E o que a gente faz com o evangelho quando a gente sai daqui? Será que a gente guarda pra gente? Ou a gente leva adiante? A gente faz com que o evangelho caminhe? Inclusive, esses dias a Amanda, minha esposa, ela é professora do Bereanos e ela foi dar uma aula da história do evangelho, a história da igreja. E, cara, quando a gente vai vendo a história, desde Atos, depois da Bíblia, as pessoas que vieram trazendo foram pessoas que estavam em ambientes como esse, o nosso, onde a gente adora Jesus. E, cara, eles
receberam algo que quando eles saíam da porta da igreja, eles não guardavam só para eles. Então hoje é essa pergunta que eu quero fazer. O que será que a gente tem feito? Mas para contextualizar, quero contar um pouco da minha história para vocês. A Amanda me cobrou esse dia. Ela falou, cara, você conta pouco a sua história, você fala pouco do seu testemunho. Eu acho que uma galera nem sabe mais ou menos como foi a minha vinda, como eu cheguei aqui. Mas o que aconteceu? Minha mãe já era crente quando eu nasci. Não tenho essa memória precisa, mas eu acho que até meu avô já era pastor quando eu nasci. Os avós são pastores, os pais da minha mãe. E então quando eu nasci, eu já nasci no famoso berço cristão. Não nasci na igreja. Foi mais ou menos isso. Eu já ia para a igreja desde novinho e tal. E, cara, eu cresci conhecendo Jesus, às vezes só de ouvir falar, mas eu cresci dentro da igreja, ouvindo Jesus. Só que aí eu fui crescendo, fui amadurecendo. Eu deixava Jesus de lado um pouco, voltava. Deixava ele de lado de novo, voltava. Mas aí, quando eu entrei no ensino médio, eu fui para uma escola em que eu tinha muitos amigos que eram crentes. E ali parece que ficou um pouco mais fácil. E aí, um dia, uma das meninas, ela era da outra sala, mas já era minha amiga, ela se reuniu com uma galera e falou, cara, e se a gente fosse lá em casa para estudar a Bíblia junto essa semana? E foram, chamaram 1 ou 2, aí, de repente, na outra semana, chamaram mais 3 ou 4, na outra semana chegou em mim e falou, pô, gente, tá todo mundo chamando, ninguém chama eu, deixa eu ir também. Entrei, comecei a participar, e de repente, aquele rolê em questão de meses, virou um GC. E aí, a gente que chegou primeiro, que já conhecia Jesus há mais tempo e tal, falou, cara, a gente vai tentar liderar isso aqui para ser algo que vai trazer Jesus para as pessoas e tal. E aí tinha 8 líderes, porque a gente era um punhado. E nesses 3, 4 meses já tinha, 60 pessoas. Meninos, meninas, todos os nossos amigos da escola estavam nesse GC. E foi uma época muito legal. Isso foi ali pro final do meu primeiro ano de ensino médio, segundo e tal, rolou tudo isso. Foi quase 2 anos. Foi muito legal, eu conheci Jesus, eu continuei na igreja que eu era e estava tudo muito legal. Só que aí quando foi entrando no terceiro ano, as coisas foram ficando um pouco mais complicadas, porque daí a gente já não tinha mais tanto tempo, assim, ou a gente achava que não tinha tanto tempo para ir para GC. Eu tenho que estudar para o vestibular, eu tenho que estudar para ir para a prova, eu tenho que não sei o quê. E as reuniões começaram a diminuir um pouco. Esse GC nosso começou a diminuir. E esse movimento começou a me deixar um pouco mais fraco com Jesus, porque eu já não tinha tantos amigos que me ajudavam a estar próximo de Jesus. Eu comecei a ficar mais fraco um pouco, mais frio, fui deixando Jesus de lado de novo. E ali no terceiro ano do ensino médio eu falei, Jesus lá e eu cá, amo o cara, mas também não dá, né? É muita coisa para mim. E aí eu desviei. Aí eu acabei deixando Jesus de lado, me formei no ensino médio, deixando Jesus de lado. Eu entrei na faculdade sem Jesus. Primeiro ano, praticamente inteiro da minha faculdade, eu deixei Jesus completamente de lado. Mas aí um dia, eu tô na faculdade, uma aula chatona, o professor lá, blá, 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 falando nada com nada. E aí eu peguei o celular, tô rodando ali o Instagram, alguma coisa do tipo. E eu vi que uma amiga minha, ela estava sentada literalmente na cadeira da frente. Eu tava com o pé apoiado no bagulho da cadeira dela. E aí ela começou a postar foto da formatura dela do terceiro ano. Com as amigas dela, com os amigos, não sei o quê. Eu tô vendo as fotos. Quando chegou numa foto, eu falei, nossa, mano, postou foto com uma menina maior bonita, velho. Eu cutuquei ela assim no ombro dela. Ei, passa o número dessa menina pra mim então, né, pô? Sabe como que é, né? Já vou desenrolar essa ideia e tal. Juro por Deus, ela fez isso aqui, ó. Não pode jurar por Deus, perdão. Só juro. Eu cutuquei ela aqui, ela virou, ela me ouviu, fez assim pra me ouvir. Ela falou, se toca, moleque. Essa menina é mó crente pra você. E virou. Bicho, aquilo foi um tapa na minha cara. Eu falei, como assim? Eu era maior crente, velho. A gente tinha tipo um GC com 60 pessoas. Se perguntar, acho que o Brunão não vai lembrar disso. Um dos meninos desse nosso GC, ele era aqui da igreja. E um dia ele chamou o Brunão Morada pra ir lá pregar pra gente e tal. O Brunão foi. Fez um louvor, ele mostrou música pra gente que ele lançou num álbum que nem tinha lançado ainda, ele tocou lá pra gente, foi o maior louco. Eu não sei nem se ele vai lembrar, faz muito tempo já, faz uns 10 anos isso, tô velho. Mas aí eu falei, cara, como assim? Eu sou o maior crente, como que tem alguém que é crente demais pra eu conversar? Só que aí nessa aí eu me toquei, falei, cara, não é que eu vou conversar, eu tava querendo pecar e eu queria o contato da menina ainda. É óbvio que tem alguém mais crente que eu, olha o estado que eu tô. Só que naquele momento caiu minha ficha. Eu falei, meu Deus, onde é que eu larguei Jesus lá atrás? Que essa menina nem sequer sabe que eu sou crente.
nem sequer sabe que um dia eu fui crente ou que eu li a Bíblia, porque minhas atitudes não falam disso. Eu falei, meu Deus, onde é que eu cheguei? Eu fui para casa em crise, eu falei, cara, o que está acontecendo com a minha vida, velho? Onde que eu cheguei e tal? Mas eu falei, beleza, decidi que agora chega então, agora eu vou acertar a minha vida com Jesus. Eu falei, cara, eu já não estava indo mais na outra igreja que eu ia, já fazia tempo, minha mãe também não ia mais lá, só que minha mãe já estava vindo na Poema. Eu lembro que várias vezes eu saía com meus primos, uns amigos, e a gente passava, sei lá, o sábado à noite inteiro em balada, bebendo, loucura. Aí eu chegava maior tarde em casa, minha mãe me acordava de manhã cedo, de ressaca, com dor de cabeça. Eu falava, não, você vai comigo na igreja sim. Cara, me forçava, vinha eu, meus primos, todo mundo de ressaca para a igreja, assistia o culto da manhã. E eu lembro dos meus primos do meu lado, chorando, porque Jesus estava falando com os caras, e eu aqui falei, Jesus, eu sei que é verdade, mas espera um pouquinho, já que eu volto. Mas aí eu falei, pô, se minha mãe já está vindo nessa igreja, eu vou lá. E comecei a vir. E aí eu vim por quase um ano, bem quieto. Eu vinha, sentava ali perto da store mais ou menos, ficava escondidinho, não falava com ninguém. Nossa, eu nem lembro se eu cheguei a vir em algum culto do Influa nessa época, eu acho que não. Até que chegou a época que começaram a anunciar o retiro. Eu falei, acho que eu vou. Eu não estava muito bem, eu estava tentando ficar próximo de Jesus, mas sozinho não estava dando. Eu ia, voltava, ficava meio perto de Jesus, ainda fazia uns pecados, não estava muito empenhado em conhecer Jesus. E aí eu decidi ir para o retiro. Falei, cara, tá bom, vou para o retiro então, vou ver o que acontece lá. Já fui em retiros na minha outra igreja, deve ser igual, vou para lá. Fui para lá, foi um retiro muito legal. E aí eu fiz muitos amigos, conheci muita gente. Conheci uma galera lá, fiz alguns amigos. E aí eu lembro que um desses amigos, ele chegou em mim e falou, mano, também tô meio que voltando para a igreja agora, sabe? Tô meio que firmando em Jesus agora. Mas tem uma parada que ajuda a gente a ficar firme com Jesus, que é o GC. Na época, o rolê que eu tinha com a galera da escola não tinha esse nome, então eu não sabia o que era. Eu falei, mas o que é? A gente vai para casa de uma pessoa e fica falando de Jesus lá. Nossa, acho que eu sei como funciona. Na minha cabeça eu falei, pô, mano, legal. Mas não dá, mano. Eu faço faculdade, eu faço meu estágio e eu trabalho. Não tem como eu arrumar tempo pro GC. Porque senão eu já mal consigo jogar a bola que eu gosto. Não jogo mais videogame porque não dá tempo. Como é que eu vou pro GC? Não dá, não, deixa quieto. Aí ele falou, não, mano, vamos insistir. Eu falei que não. Daí ele falou, então vamos fazer o seguinte. Se um dia eu tiver o meu GC, você vai? Eu olhei e falei, agora eu ganhei. Mó cara de pangaré desse. Nunca que ele vai ser líder de GC nenhum. Nunca vou precisar ir, tô livre. Eu falei, não, tá bom, para de encher. Beleza, tá feito. Não deu 4 meses, esse cara me liga. Mano, você prometeu pra mim que se eu tivesse o GC, o meu GC multiplicou, você líder, você vai? Eu falei, caramba, velho. Agora eu vou ter que cumprir minha palavra. Porque se eu prometi, eu vou cumprir, viu, Luquinha? Se eu prometi, eu vou cumprir o que eu falei. Fui pro GC. Só que acho que o mais legal que aconteceu nesse tempo entre acabar o retiro e começar o GC foi que na semana seguinte que acabou o retiro, esse amigo me mandou mensagem e falou, mano, vamos na Santa Terezinha tomar um açaí? Eu falei, ixi, será que esse cara tá querendo ter um encontro comigo? Você é louco, cara? Dele, não, mano, vai mais não sei quem, mais outro carinha e tal. Fala, então vamos. Então é um rolê de amigos, então tá liberado. Fui lá, tomamos açaí, ficamos conversando e, cara, conversamos assim, da vida, demos risada, zoamos, lembramos de coisas que aconteceu no retiro, foi mais legal. Na outra semana, mano, vamos fazer não sei o que e tal. Isso foi acontecendo várias vezes ao longo dos meses até começar o GC. Esse cara, inclusive, máximo respeito, que ele vai ver depois da live, esse pangaré que eu chamei aí, sacanagem, é só brincadeira, é o Léo, nosso pastor. Ele que era o líder do GC, ele que me chamou e tal. E é tão louco que aí eu fui liderado dele, o Igão foi liderado nessa época também, e mais uma galera que vocês conhecem. Sei lá, o Sefer, que toca guitarra, era desse GC. Uma galera era desse GC nessa época. O Joãozinho já era, João? João não. Uma galera era desse GC na época e tal. E é tão legal que eu fui conhecendo Jesus ali. Eu me firmei com Jesus ali. Eu fui me desenvolvendo, amadurecendo em Jesus ali. Até um dia que, cara, o GC multiplicou. Eu fui ser líder de um GC e tal. Um monte de coisa foi acontecendo na minha vida. Inclusive, nesse meio tempo, o Léo chegou pra mim e falou, cara, vou te apresentar uma menina, mano. Agora vai dar pra você namorar, casar e tudo mais. Quando ele me apresenta a menina, eu olho e falei, meu Deus, é a mesma menina da foto que eu via da minha amiga da faculdade, velho. Não é possível. E aí, para encurtar bem a história, essa menina tá segurando meu filho lá no fundo. Era a Amanda mesmo. Que loucura. Uma história romântica, né?
Mas, cara, a história foi bem assim. Juro, cara, os caras não estão acreditando. Eu juro. Aí, de novo eu jurando. Cara, para com isso, eu não posso jurar. Para de duvidar de mim. Mas foi assim, cara. A minha história foi essa. E o que eu acho mais legal disso tudo foi que esse meu amigo, que é o pastor Léo e tal, a gente fez amizade no GC por conta de brincadeira, de jogar um truco junto e não sei o quê. E, cara, ele entendeu que ele tinha que me chamar pra estar perto. Então, cara, vamos tomar um açaí? Ou, cara, vamos não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então a gente vivia junto. Na época, eu já tinha habilitação, já tinha minha moto. E o Léo tinha nem 15 anos, sei lá. Então mano, vamos ter um tempo. Eu tinha que passar, pegar ele de moto e ir pra gente dar um rolê e tal. Foi assim várias vezes. E isso foi muito legal na minha vida. Porque foi isso que foi me aproximando, me desenvolvendo dele. Mas agora só pra gente entrar na palavra, e aí eu já conecto a palavra com essa história toda. Tá com a Bíblia aberta? Desbloqueia o celular aí de novo, abre a Bíblia. Todo mundo aberto aí? Perdão. Aberto em Ageu. A gente não vai ler Ageu, tem nada a ver. Só para vocês saberem que Ageu existe e depois vocês leem Ageu em casa, beleza? Abrem Lucas aí. Vamos lá, galera. Abrem Lucas. Lucas 19. Lucas vai ser fácil na Bíblia digital agora, hein? Apanharam para Ageu porque é pequenininho. Mas Lucas ali, Novo Testamento. 19:1. Caramba, deu uma pigarra aqui. Lucas 19:1, eu vou ler para vocês até o 5 na versão NVB, nova versão do Bill. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade e um homem muito rico chamado Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. E ele queria ver quem era Jesus, mas ele não conseguia, porque tinha uma multidão na frente dele e ele era baixinho. Então ele correu na frente, ele subiu numa árvore para que ele pudesse ver Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí rapidão. Hoje eu quero jantar e dormir na sua casa. Até o 5 aqui, beleza? NVB. Todo mundo acompanhou? Cara, o que aconteceu nessa história aí? Jesus, ele decidiu... Ele tinha que passar por aquela cidade. Mas ele viu que tinha um cara pendurado na árvore que queria ver, que queria conhecer ele, que queria saber quem ele era. Mas Zaqueu, ele era um cara que ele não tinha muitos amigos, sabe? O cobrador de impostos, ele não era um cara muito querido pela galera. Porque se ele fosse cobrar o imposto, por exemplo, ele chega aqui e fala: Vini, o imposto que você tem que pagar é 5. Mas na realidade ele cobrava 10, porque ele pegava 5, entregava para os romanos e pegava 5 para ele, porque ele era maior pilantra. Era isso que os publicanos faziam. E Zaqueu era um desses caras. Então quando Jesus passa e vê Zaqueu em cima da árvore, ele resolve dar uma chance para um cara que ninguém gostava. Um cara que era odiado por todo mundo e tal. Jesus, ele olhou e falou: cara, eu vou dar uma chance para esse maluco aí, mesmo ele sendo menos 1000 de aura. Eu vou dar uma chance para ele. Pega aí, ó. Vocês vão ouvir muito disso até vocês acostumarem comigo tentando usar a gíria da nossa galera. Yes. Beleza? Por favor, yes. Dá um amém, um glória a Deus. Não me desaprova desse jeito, não. Mas a gente tem que fazer isso, cara. Quando o Léo, ele me chamava para ter um tempo com ele, eu era improvável. Puxa vida, eu devia ter pego foto dessa época. Tem uma foto minha, do Chicão, primo da Amanda, e do Marcos, um amigo nosso. Nós 3 na piscina, de Juliette, achando que era os wow, vida louca, os yes, feio toda a vida. Eu era o menos 1000 de aura nessa época. Menos aura, menos ego, tudo. Eu tava mal. Mas, cara, ele decidiu dar uma oportunidade. Falou: cara, eu vou falar de Jesus para esse cara. Esse cara também vai precisar de Jesus em algum momento. E você vai ter que fazer isso em algum momento da sua vida. Você vai ter que entender que tudo que você está recebendo e conhecendo de Jesus aqui, no GC, não é para você guardar aqui. A alegria que a gente sente em vir aqui para frente, pular, dar risada e brincar, é a forma que a gente adora Jesus. Mas essa alegria não pode ficar guardada aqui dentro das 4 paredes da igreja. A gente vai ter que levar isso lá para fora. E quem vai ter coragem de pregar o evangelho pro Betinho da sua sala? Quem vai ter coragem? Vai tomando aí, gente. Vocês vão apanhar a noite inteira disso aí. Fique ligeiro. A tarde inteira, antes que escureça. Quem vai ter coragem, gente, de pregar o evangelho para essa pessoa que é deixada de lado lá na sua sala? A gente precisa ser esse cara. A gente precisa ser essa menina que vai olhar e falar: olha, mesmo sendo uma pessoa desprezada,
Sabe aquele cara que é mais estranho? Aquele cara que, putz, o estilo dele não passa. Aquela menina meio chata, meio intrometida. Que as pessoas começam a desprezar ela porque ela é diferente, porque ela é estranha, diferente da gente. Cara, nós temos que ser aqueles que vão pregar o evangelho até para essas pessoas que estão desprezadas, não desprezíveis, são desprezadas pelo resto, porque a gente carrega o evangelho. Sabe, talvez aquele carinha que você fala, nossa, mano, mó nerd, mó chatão. Ou aquele carinha, putz, mano, mó maloqueiro, parece um Mesquita. Vou deixar ele meio de canto. Cara, a gente vai ter que ser a pessoa que leva o evangelho para essa pessoa. E se você tá com o bloco de notas aberto aí, se você anotou que a gente está lendo Lucas 19, quero que você anote aí alguma pessoa da sua realidade. Talvez seja um amigo da escola, talvez seja um primo. Anota aí, bicho. Anota aí, galera. Quero que você anote aí. Mas anota de verdade, gente. O nome de uma pessoa que talvez seja da sua escola, talvez seja do GC, que a galera não conversa muito, talvez seja um primo, talvez seja um parente, que você lembra e fala, cara, as pessoas dão uma desprezada nessa pessoa. As pessoas parecem que deixam ela de lado, como se não tivesse valor. Eu quero que você anote aí essa pessoa. Anotou o nome dela? Eu quero que você pense também agora. Vai anotando aí. Dá 2 segundos para vocês, hein? 1, 2. Anotou? Pode ser 2, 3, 4 pessoas. Quando vocês lembrarem aí que são mais desprezadas, que são meio deixadas de lado. E agora eu quero que vocês pensem em outra pessoa. São as pessoas que às vezes são esquecidas. Sabe aquela pessoa que, cara, você chega, você mudou de escola, aí você está conversando com um amigo da outra escola, e ele fala, cara, lembra daquele carinha que era meio assim, meio assado da escola? Nossa, cara, acho que eu lembro do rosto dele, mas eu não lembro nem o nome do cara. Talvez são pessoas que às vezes são tão tímidas, tão introvertidas, que a gente nem sequer lembra deles. São pessoas que são esquecidas, que a galera nem lembra mais que existiu. Às vezes você vai conversar com um amigo da outra escola, do outro bairro, quando você se mudou, alguma coisa do tipo, e a pessoa fala, cara, lembra daquela pessoa? Você fala, bicho, eu não faço ideia de quem seja. Eu nem lembro quem é. Quero que você se esforce agora para lembrar dessa pessoa. Quando a Bíblia fala que Zaqueu era pequenininho e queria ver a multidão, ninguém sequer lembrava dele para falar, cara, calma aí, abre espaço para o Zaqueu poder passar, gente, ele é pequenininho, ele não vai conseguir ver. Então agora eu quero que você se esforce aí e anote também. Se esforce para lembrar e anote. Uma pessoa que você fala, cara, ela é meio assim, ela é meio esquecida. Às vezes a galera nem lembra dela porque ela é muito quietinho, muito introvertido, ninguém nunca nem fala muito dessa pessoa. Anota ela aí. Vocês estão anotando? Gente, vocês estão anotando? Pô, basicamente 2 pessoas. Gente, vocês estão anotando? Obrigado. Eu quero que vocês anotem também. Pode ser mais de uma pessoa, beleza? Quero que vocês anotem também. Uma pessoa... vou trocar a ordem aqui. Quero que vocês anotem também agora. Uma pessoa que, cara, nem é tão esquecida. Ela não é desprezada, às vezes é maior descoladão, tal, mais pra frente. Mas que você fala, cara, eu acho que eu nunca vi essa pessoa na igreja. Eu nunca vi ela ir para um GC, ela nunca falou de Jesus. Onde eu tô com ela? Às vezes é no futebol, às vezes é quando a gente foi jogar vôlei, às vezes é da minha escola, às vezes é meu parente. E, cara, eu nunca ouvi essa pessoa falar de Jesus. Anota o nome dela aí, essa aí vai ser mais fácil de lembrar. Anota aí. Notaram aí, galera? A última pessoa que eu quero que vocês anotem, essa aqui eu acho que é mais fácil a gente encontrar, ou melhor, é mais fácil a gente ver que Zaqueu era desse jeito. A última pessoa que eu quero que vocês anotem é uma pessoa que você não gosta. Uma pessoa que você fala, bicho, essa aí não dá pra tancar não, velho. Esse aí é muito pra mim, essa aí me cansa de verdade, maior ranço, intancável. Tá anotando aí? Coitado, sou maior amado, maior amável. Anotou aí? Sabe por que eu quero falar dessa pessoa, gente? Porque acho que Zaqueu, ele tinha essa maior característica. Zaqueu, como eu disse, ele era publicano. Publicano era o cara que cobrava impostos, vou repetir. O cara que cobrava impostos, mas ele era tão pilantrinha que ele não só cobrava impostos. Ele chegava e falava, olha, eu tinha que cobrar 5
reais de imposto dele, mas eu vou cobrar 10, eu fico com 5, encho o meu bolso e beleza. Já é motivo para geral odiar o cara, porque o cara era corrupto. Só que mais do que isso, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era tipo o Alexandre de Moraes. Corta essa parte da live, senão vão derrubar a gente. Ele era tipo o Alexandre de Moraes. Tipo o Alexandre. Só bem quietinho. Ele era tipo o Alexandre de Moraes, então ele era o chefe dos pilantras. Cara, vão me prender, eu tenho certeza, agora complicou. Mas prende também, advogado também vai preso. Mas ele era o chefe dos caras. Então, cara, ninguém gostava dele. Ele era para ser odiado pro max. Ninguém gostava dele de verdade. Só que aí vou piorar para você. Os publicanos, eles eram judeus que cobravam impostos de judeus, porque eles trabalhavam para os romanos. É como se aqui saísse do nosso meio agora o Andrezinho. Fala, pô, o Andrezinho é amigo nosso, pô, da base aqui. E aí agora ele começa a trabalhar para os romanos, que oprimiam o povo em um monte de coisa, e ele começa a cobrar imposto da gente, e ainda por cima, o cara é corrupto. Ele passa a gente para trás. Então ele não era só um pilantra que ninguém gosta, ele era também um traidor. Porque, poxa, era nosso amigo, saiu do nosso meio, nosso povo, e quer roubar a gente. Não parece muito com essa pessoa que eu falei para você escrever aí, que você não gosta? A pessoa me encheu de motivos para eu não gostar dela. Ah, deu em cima do carinha que eu gosto, me deu uma voadora no futebol, era só puxar minha camisa que o lance ia parar, o cara me deu uma voadora, o cara roubou o meu lápis na escola, minha caneta. Nossa, o que eu fazia isso é brincadeira, perdão, Jesus. Mano, fui pro banheiro, voltei, meu caderno tava cheio de cola, porque os caras colou todas as folhas do meu caderno. Fiz muito também, me arrependo, em nome de Jesus me perdoa, Deus. Mas esse cara, sabe, que te encheu de motivo para odiar ele, é tipo o que Zaqueu era, o cara que encheu a galera de motivo para ser odiado. E na nossa vida, a gente também vai encontrar essas pessoas, porque vocês anotaram aí. E sabe o que Jesus fez? Jesus, ele também teve que pagar impostos. Jesus também era judeu, então o Zaqueu, ele também era um traidor do povo de Jesus. Jesus, ele tinha todos os motivos para odiar Zaqueu. Mas ao invés disso, ele parou embaixo da árvore e falou: Zaqueu, desce rapidão. Hoje eu quero ter uma mesa com você. Hoje eu quero jantar na sua casa. E como amanhã eu tenho que viajar, deixa eu dormir lá. Arruma um quarto para eu poder dormir lá. E aí amanhã eu saio da sua casa e sigo minha viagem. Cara, a gente também precisa fazer isso. A gente vai ter que em algum momento olhar para cima da árvore, como Jesus fez com o Zaqueu, e lembrar dessas pessoas que a gente odeia, que a gente tem algum problema contra, que a gente tem um monte de motivo para gostar. Não estou falando que a pessoa é legal, não. Ela te deu um monte de motivo para você não gostar dela. E agora acho que você lembra aí os motivos que essa pessoa deu. Você pode anotar 2, 3. Se você anotar 10 pessoas, talvez o problema esteja em você. Não é possível que você odeie tanta gente assim. Tanta gente te fez mal. Mas, anota as 10 aí se tiver. Mas você está lembrando agora. E ela te deu um monte de motivo para você poder odiar ela. Só que a gente vai ter que aprender com Jesus. E aí, para continuar, vamos voltar para a história. E vamos ler Ageu. Não, mentira. A gente vai ler o 6 agora, continuando na NVB. E fala assim, ó: E Zaqueu, ouvindo o que Jesus disse, ele desceu rapidão, recebeu Jesus com alegria na casa dele. E todos que viram acontecer começaram a jogar um shade, dizendo que Jesus tinha ido para a casa de um maluco morto tranqueira. Mas Zaqueu, por sua vez, ele levantou e disse para Jesus: Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E ainda por cima, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais de tudo que eu roubei dos caras. Depois a gente lê o último. Isso para mim, eu acho que é a coisa que mais me impacta dessa história. E se vocês esquecerem de tudo que eu já falei para vocês aqui, que fique isso para a gente refletir o resto dos nossos dias, que é algo que é muito da hora dessa história. Aqui fala que Jesus, ele só chegou e falou: mano, desce da árvore aí, eu quero ir na sua casa hoje. A Bíblia não fala que Jesus pregou para ele e falou: nossa, na passagem de Isaías diz o Senhor e não sei o quê. A Bíblia não fala que ele teve que trazer um versículo aonde estava na Bíblia, não trouxe nada. A Bíblia simplesmente fala que chamou ele para ir para a casa dele. Sabe o que eu aprendo com isso?
que muitas vezes eu acho que falar de Jesus para o meu amigo, falar de Jesus para o meu irmão, falar de Jesus para o meu pai ou para minha mãe, às vezes falar de Jesus para as pessoas que estão ao redor de mim vai ser eu chegar para ele e falar: abra sua Bíblia em Exodó e não sei o quê. Esse aí você conheceu, né? É meme, gente, para quem não conhece, eu estou por dentro. Mas às vezes a gente acha que evangelizar o nosso amigo vai ser a gente trazer uma passagem específica e o eis que diz o Senhor, quando na realidade a história diz que Jesus só chamou e falou: cara, deixa eu ir jantar na sua casa. E só do cara estar junto com Jesus naquele dia foi suficiente para ele olhar e falar: nossa, eu estou todo errado, eu vou deixar tudo para trás, e Jesus, todos os bens que eu consegui até hoje eu vou dividir tudo com os pobres, porque não vale mais a pena eu viver essa vida errada. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei para essa pessoa, porque eu me arrependo, eu quero deixar de viver essa vida. Cara, isso é muito louco. Se Jesus não precisou dizer nada para essa pessoa, por que a gente precisa? Por que a gente acha que a gente tem que pregar, fazer uma grande pregação? Eu tenho que ser agora o maior pregador da história, sei lá, um David Leonardo, postar um monte de vídeo no Instagram para evangelizar as pessoas e não sei o quê. Quando na realidade a Bíblia está falando que tudo isso tem muito valor, mas tem como evangelizar as pessoas sem sequer falar um versículo bíblico para ela. Lá em 1 Pedro 3, está sendo exortado um povo e está explicando especificamente sobre casamento e tal, mas eu acho que é um bom exemplo para a gente pegar. Deixa eu abrir aqui rapidão, se você puder e quiser acompanhar aí também. Só um segundo. Aqui 3:1 fala assim, ó: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para, a partir daqui, olha essa parte, para que, se ele ainda não conhece a palavra de Deus, não conhece a Jesus, ele seja ganho sem qualquer palavra sair da sua boca, só por meio da sua conduta, da sua postura, para que ele possa observar o seu comportamento honesto, cheio de temor ao Senhor, e com isso ele ser resgatado por Deus. Sabe o que isso significa? Ali estava falando especificamente para as esposas e tal. Mas cara, por que as esposas? Porque quando uma pessoa casa com a outra, elas passam muito tempo juntas. E a partir do momento que eu estou passando tempo junto com alguém, aquela pessoa começa a ver a minha vida, começa a ver como eu ajo, começa a ver as minhas atitudes, e aquilo é o suficiente para pregar o evangelho para a pessoa. Nessa passagem de 1 Pedro fala especificamente isso. Olha, vocês não precisam falar nada para o marido de vocês. Ele vendo a atitude de vocês, ele já vai ser alcançado pelo amor de Deus. Imagina a gente, se a gente começa a fazer isso com os nossos amigos. Olha, eu quero que esse meu amigo ele passe mais tempo comigo. E ele nem gosta de igreja, mas eu não preciso falar de igreja nem de Deus para ele. Ele vai ver que eu sou diferente. E a partir do momento que ele começa a caminhar comigo e ver que eu sou diferente, o evangelho, o amor de Deus alcança ele sem eu precisar dizer uma palavra. E aí de repente, um dia esse cara fala para mim: ô mano, deixa eu ir nessa sua igreja aí para ver como é que é lá. Deixa eu conhecer esse tal de GC. Você vive falando que vai pro GC, que vai pro vôlei com os amigos do GC. Deixa eu ver o que é. Poxa, você tá maior empolgado que vai pro retiro, porque vai ter conferência, porque o pessoal de outro estado vem para cá para viver isso com vocês. Deixa eu ver o que é, porque é tão legal assim. Sem a gente precisar dizer uma palavra. Zaqueu era um cara que ele não tinha amigos. Como eu disse, ele tinha todos esses motivos para que o povo odiasse ele, e o povo odiava. Ele era deixado de lado, ele era esquecido, ninguém se importava com ele, ninguém amava ele e tal. Mas em um dado momento, Jesus decidiu olhar para o Betinha e falar: cara, desce, eu vou jantar com você. Recebe essa, mais uma, gente. E falou: desce, eu vou jantar com você. Eu vou para sua casa, eu vou passar a noite com você. E Jesus não precisou dizer nada para que no versículo 8 ele falasse tudo isso. Senhor, eu vou deixar tudo para trás, eu vou dividir com os pobres e tudo mais. E aí no 9, Jesus responde e fala o seguinte: hoje houve salvação nessa casa, porque esse cara também é filho de Abraão, e porque Jesus, o Filho de Deus, veio para salvar o perdido. Sabe o que isso significa? Que quando a gente sai daqui, a gente sai e acaba andando na rua, e esbarrando com pessoas que estão perdidas. A gente vai para a escola e a gente senta do lado, na cadeira do lado, carteira, né? Na carteira do lado,
o nosso amigo que está perdido. A gente vai, às vezes, jogar bola. Nossa, eu amo jogar bola. E eu não sei contar, me faltam dedos, eu não consigo anotar no papel a quantidade de pessoas que eu conheci só jogando bola, que estão completamente perdidas, sem Jesus. E quando a gente sai daqui, a gente sai com a esperança, a gente sai com a alegria de Deus, a gente sai com aquilo que vai nos salvar, aquilo que faz a gente superar os dias difíceis, e a gente esbarra nessas pessoas que não tem nada disso, que estão perdidas, e a gente não consegue fazer nada. Quando Jesus me falou para conversar isso com vocês, é porque eu lembro de algum tempo atrás, eu acho que não foi nem nesse último retiro, acho que foi no anterior ainda, e Jesus me falou, cara, eu estou levantando um exército. Só que um exército, ele não vem para ficar tranquilinho, relaxado, que nem o exército do Brasil que fica cortando grama, não. Um exército é chamado para guerrear, um exército é chamado para ir para a guerra, para enfrentar perigos, para enfrentar o inimigo. E quando ele falou para mim que ele estava levantando um exército, ele me falou, cara, e não é que eu estou preparando, eu já levantei. Eles já estão prontos para levar o evangelho e combater o mal e bater de frente com a porta do inferno. E a palavra fala que a porta do inferno não vai resistir. Quando ele falou para mim que ele chamou um exército, ele não disse, olha, eu vou preparar e um dia eles vão ser um bom exército. Não, ele falou, cara, eu já levantei um exército. Pessoas que já estão prontas, já estão capazes, eu já dei munição e ferramenta para eles irem e levar o evangelho. E ele não falava só de mim. Ele falava de cada um de vocês, cada um de nós. Porque hoje, quando a gente sair daqui, espero que todo mundo vá com a gente lá para Santa, a gente vai para lá para ficar em comunhão. Pra gente brincar, dar risada, conversar, comer um lanche junto. Eu espero de verdade que algum amigo seu tenha visto o story que você postou, tenha visto a foto que você postou e apareça lá no rolê. E cara, nunca tenha ido na igreja e ele apareça lá. Vai ser um dos perdidos que vai ver a nossa alegria em estar junto, que vai ser tocado pelo amor de Jesus. Porque Jesus nos chamou para ser esse exército. Jesus nos chamou para tocar esses amigos no nosso dia a dia. De verdade, eu acho que a gente já está num número bem grande aqui e isso é muito legal. Se a gente for ser amigo de todo mundo aqui, a gente já tem amigo pra caramba. Mas eu tenho certeza que Jesus colocou essas pessoas que você anotou no celular aí. E quando a gente conseguir alcançar todas essas pessoas, não vai ter lugar mais essas cadeiras pra gente fazer o nosso culto. Cara, não porque número é tão importante assim. Nossa, porque eu quero ter uma igreja lotada. Não, mano. Mas porque quando isso acontecer, significa que tem menos gente indo para o inferno e mais gente indo para o céu com a gente. E se tudo que a gente tem vivido aqui com Jesus, se a alegria que faz a gente pular aqui, se o amor por Jesus que faz a gente voltar na segunda-feira para o GC, no sábado para o culto, no domingo para o outro culto, se essa alegria, todas essas experiências e momentos que a gente tem vivido tem sido real, não é possível que a gente vai sair daqui e deixar isso morrer, esse fogo se esfriar. E aí, é pensando nisso que eu quero que vocês abram um bloco de nota de vocês de novo aí. Eu quero que vocês olhem para o nome dessas pessoas. Todo mundo abriu aí, está olhando para os nomes que vocês anotaram. Eu quero que vocês pensem um pouco. Será que se eu mandar uma mensagem ou ligar para essa pessoa, chamando ela para jantar, como Jesus fez? Mano, vamos comer um lanche. Mano, vamos tomar um açaí, como o Léo fez comigo. Será que essa pessoa hoje ia aceitar? E aí você vai falar, cara, talvez não. Mas e se essa pessoa aceitar? Mas e se essa pessoa estiver disposta a ter um tempo com você? Será que a gente vai conseguir transparecer Jesus tanto, parecer tanto com Jesus, que essa pessoa vai ser como Zaqueu? De repente, vai falar, puxa vida, eu tô todo errado, eu quero mudar de vida, eu quero ser como você. Quero que vocês, olhando para esse nome, todo mundo escreveu alguns nomes aí? Quem escreveu? Você aí de casa escreveu também? Levanta a mão, faz de conta que eu tô vendo. Quem é que acha que se ligar para uma dessas pessoas, essa pessoa vai atender? Tem uma galera. Pô, então faz o seguinte. Você acha, tio Gusta? Então vem aqui, traz seu celular aqui. Agora, vocês já ouviram falar do webbullying que rola na internet? Alguém já ouviu falar?
Quem não ouviu falar do webbullying? O webbullying é um quadro do programa de um humorista em que ele pega o celular da pessoa e ele começa a mandar mensagem para várias pessoas se passando pela outra para fazer uns trotes. O nosso vai ser o webcrente. A Amanda que deu esse nome. Abre aí. Abriu essa pessoa? Vamos ligar para ele então. Você vai convidar seu pai para ir comer um lanche com a gente na Santa. Dá um jeito. Avisa ele. Opa. Pai? Oi, fala. Você tá... Não dá pra ouvir? Fala. Você tá... A igreja inteira tá te ouvindo, tá bom? Mas por que tá acontecendo? Ah, porque eu queria te chamar pra gente ir comer um lanche na Santa, depois do culto aqui. Ixi, eu tô aqui. Sua mãe vai chegar, pediu pra mim ir com ela ali no mercado. Ah, depois então. Aí vai os dois. Que hora que vai ser isso? Na hora que você estiver livre, tá bom. Tá, porque ela vai... Ah, pessoal, eu vou falar com ela, porque ela tem que fazer aquela maionese pra amanhã, sabe? Eu vou falar com ela. Tá bom. Eu vou te esperar lá. Tá. Aonde que é? Na Santa. Santa? Santa Terezinha. Ah, na Santa Terezinha. Tá bom? Tá, Vou lá. tá, Tchau. tchau. Palmas. Uhul! Conseguimos um ou dois, né? Quem mais vai com ele que ele falou? Ele falou que vai sozinho? Com quem? Minha mãe. Já conseguimos 2. Quem mais? Mais alguém quer ligado aqui? Ou você quer ligado aí de baixo? Quer ligado aqui? Vem mais um. Camille, levantou primeiro. Vamos ligar para mais um. Aí a banda vai subir e fazer um louvor mais de boinha pra gente. E vocês vão ter tempo para ligar aí de baixo, para convidar essa pessoa pra gente comer um lanche na Santa daqui a pouco, beleza? Como que é seu nome, meu nobre? Meu nome? Isaac. Isaac. Vai ligar pra quem, Isaac? Pro Pedro. Avisa ele que você tá falando. Vamos torcer pro Pedrinho atender. Pedrinho e uma xícara de café. Atende. Chama o Pedrinho, atende. Vou ligar pra ele no Instagram. Mais uma tentativa, hein? Tá. Vamos lá, gente. Todo mundo em oração? Pedro Apolinário, pelo jeito, que no Instagram tem outro nome. Por aqui também não foi. Mas vamos fazer o seguinte, Zacão. Você vai voltar lá, enquanto eles vão tocar o louvor. Junto com todo mundo, a gente vai ligar para as pessoas. Pode ser? Vocês estão com o número das pessoas aí? Mas é para ligar de verdade, gente. Se tudo que a gente aprendeu com Jesus nesses dias todos, em toda a nossa vida, foi real e nos tocou, a gente vai ligar para essa pessoa agora. Se você está aí de casa, esse é o momento de ligar, de convidar, de falar para essa pessoa e a gente te espera junto lá na Santa. Você vai ligar e convidar essa pessoa para que ela possa ir jogar um baralho, um futebol, alguma coisa que a gente lá na Santa e comer um lanche, beleza? Pode ser? Ô gente, pode ser? Quem vai ligar? Aí ó, eu quero ver então. Eles vão tocar um louvor mais baixo para não atrapalhar a sua ligação, mas é para ligar de verdade. Quem tá sem celular já pega. Já ligou para 2? Já conseguiu os 2? Aí ó, salva de palmas, estamos tocando. O inferno vai ficar vazio hoje, vamos? Quem mais? Liga. Vai ligando aí, fica à vontade, vamos. Luz para o mundo,
esperança da terra. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Digo esmagado, vinho novo e então. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. És a fome que me faz feliz. És a sede que me faz beber. És o nome que escuta ao tempo. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti. Tá dando certo aí, gente? Será um celeiro. És a fome, Esperar eles aqui. és a fome que me faz. Tá dando certo? És a sede que me faz beber. És o nome que escuta ao tempo. E o olhar que veio ao amanhecer. Se você ligou pra alguém, se você lembrou de alguém, mas não conseguiu ligar. Cara, se você ligou, se você escreveu o nome de alguém, mas você ainda não teve coragem de perdoar essa pessoa, porque ela era como Zaqueu. E cara, é difícil demais. Ela me deu motivo demais pra odiar ela. Cara, se talvez a pessoa que você ligou não te atendeu porque ela te despreza. Acho que foi muito legal o Gusta vir aqui e a gente ligar pro pai dele. Talvez a pessoa que você queria falar aí, talvez a pessoa que você tentou ligar era seu pai. O meu é meu irmão, que acabou de me retornar. Salve, Gi. Tô com você no microfone aqui pra igreja toda, tá me ouvindo? Você tá onde? Já voltou? Acabei de chegar, mano. Acabei de sair do banho. Então vamos comer um lanche na Santa? Bora? Certeza? Tô saindo daqui umas 7 horas, eu devo estar lá. Dá pra chegar? Daqui umas 7 horas? É, umas 7. umas 7 horas eu vou estar lá. Consegue chegar? Certeza? Na hora? Então eu vou estar esperando você lá. Pode ser? Leva a Gabi. Pode ser. Aonde? Lá na Santa, e leva a Gabi. Tá bom. Falou, vou estar esperando você lá então. Fechou, nós. Tamo junto. E pra mim fica mais difícil falar quando eu falo da minha família. Não sei se é a realidade de vocês. O Gigi, esse meu irmão mais novo. E como todos meus irmãos, eu amo muito ele, mas às vezes eu parece que trato ele como se fosse meu filho. Eu tenho um amor muito parecido por ele como eu tenho com o Pedro. E eu sei que Jesus tem algo grande pra ele já tá tranquilo, ele tá querendo Jesus, mas eu olho pra ele e eu falo, cara, tem tanta coisa a mais que ele vai viver com Jesus. Assim como eu olho pra vários de vocês e falo, cara, tem tanta coisa a mais em Jesus pra essa pessoa. E talvez você tá com esse sentimento agora. É um amigo, é seu irmão como o meu, é um parente, talvez seja seu pai ou sua mãe. E você tentou ligar, essa pessoa não atendeu, ou você ainda não conseguiu liberar perdão para conseguir ligar e fazer um convite para essa pessoa. Existe uma ferramenta ainda que funciona muito,
existe uma ferramenta do céu que consegue tocar essa pessoa. Que talvez ela não vai pro rolê com a gente agora, mas eu tenho certeza que vai começar a mover algo dentro dela, mover algo no céu, para que essa pessoa comece a estar mais perto de você. E através da sua vida, através do seu posicionamento, através das suas atitudes, Jesus vai alcançar essa pessoa. E como foi na vida de Zaqueu, essa pessoa vai conseguir enxergar Jesus na sua vida e ser transformada pelo amor de Deus. Mas levanta aí rapidão. Eu não quero orar por você. Agora eu quero orar com você. Porque a Bíblia nos chama para a gente ser intercessor. Intercessor é o cara que se coloca entre a pessoa e Deus, mas não como Espírito Santo, não como Jesus, mas é alguém que fala: Jesus, eu sinto a dor dessa pessoa em mim e eu estou entregando para você. Jesus, eu me importo com essa pessoa, então eu quero orar por ela e entregar para você. Então eu quero chamar você nesse momento, que lembrou de uma pessoa que talvez você ligou e ela não atendeu, uma pessoa que você ainda precisa de bastante coragem para conseguir perdoar, uma pessoa que você quer muito que seja alcançada por Jesus. E eu quero chamar você que quer ser um intercessor por essa pessoa, para vir aqui na frente. A gente vai orar junto com você para que Jesus toque essa pessoa. E aos poucos, ao longo dos dias, você consiga estar perto dessa pessoa e as suas atitudes comecem a refletir Jesus para ela, e ela comece a querer parecer com Jesus porque te viu sendo como Ele. Na minha vida, mais uma vez, foi o Léo. Ele me chamou e falou: mano, anda perto de mim, vamos só comer um açaí, vamos só dar um rolê, vamos só sair para brincar, para jogar alguma coisa, para dar risada. E eu vi Jesus nele e aquilo me transformou. Aquele Jesus que eu vi através da vida dele alcançou meu coração. Então, se você tem alguém, dá um passo de coragem, vem aqui pra frente. Os líderes não vão botar a mão na sua cabeça, mas eles vão orar junto com você por essa pessoa que você está pensando, por essa pessoa que Jesus colocou no seu coração. Enquanto a gente vai tocar esse louvor, a gente vai orar junto com você, intercedendo por essa pessoa. E se você quiser que alguém te acompanhe nessa oração, vem aqui na frente, que a gente vai interceder por essa pessoa junto com você. E pode até passar, continua olhando para ti. Tudo pode até mudar, continua olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor. Pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar. Jesus, o Senhor conhece, Pai, as coisas que afligem os nossos corações, Jesus. E nesse momento, Pai, a gente se compadece pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, Pai, que a gente queria muito, Senhor. A gente queria muito que eles encontrassem com você, assim como o Senhor se encontrou com a gente. A gente queria muito, Pai, que eles ouvissem do seu evangelho, aceitassem você como o único e suficiente Salvador, como a gente fez. A gente queria muito, Pai, que eles tivessem você no dia difícil como a gente tem. A gente queria muito, Pai, que essas pessoas, Jesus, elas sentissem o seu abraço que nos conforta. A gente queria muito, Pai, que essas pessoas tivessem a alegria e a esperança delas firmadas em você, como nós temos. Então, Pai, nesse momento a gente quer orar por elas, para que o seu doce Espírito os visite, seja lá onde eles estiverem, Pai, que o Senhor os encontre lá, o Senhor os dê um abraço, o Senhor os alcance, Jesus, para que o Senhor os faça sentir mais felizes. E quando eles olharem e falar: nossa, por que eu tô tão feliz assim? Essa pessoa lembre da gente que está orando aqui.
Não para que a glória seja nossa, Jesus, mas que ela lembre da gente, para ela falar, cara, eu senti uma felicidade que eu já vi em você. O que é isso? E a gente possa falar, é Jesus. É o Jesus que me encontrou, é o Jesus que eu amo. Então nesse momento, Pai, visita essa pessoa que a gente ama tanto, Pai, e a gente quer muito que te encontre. Então nesse momento, com o seu amor poderoso, alcança o coração dela. Mas Pai, a gente que está aqui, Jesus, a gente não quer sair desse lugar e levar uma vida natural como sempre. A gente não quer sair daqui como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais um rolê e a gente volta para casa. Não, Jesus, a gente quer sair daqui e levar tudo que a gente aprendeu. A gente quer sair daqui e levar a alegria que faz a gente pular, faz a gente dançar para essa pessoa. E se ela estiver triste, em depressão, a alegria do Senhor manda embora. Se essa pessoa precisar de um amigo como Zaqueu precisava, a gente vai ser esse amigo. Então, Jesus, nesse momento nos dá ousadia, Pai, para sair daqui pronto para abraçar as pessoas e amá-las como você amou Zaqueu. Jesus, coloca dentro de nós um amor por essas pessoas e por todas as outras que a gente nem lembra agora, Pai, mas o Senhor vai colocar no nosso caminho para que a gente possa te apresentar, para que a gente possa, Jesus, parecer com você e essa pessoa ser tocada pelo seu Espírito. É isso que eu te peço, Jesus. É isso que eu peço no teu santo, poderoso e eterno nome. Amém? Então, se você ligou para alguém, agora a gente tem um compromisso para encontrar com essa pessoa. Se você não conseguiu falar com essa pessoa, você tem um compromisso comigo, que vou estar lá na praça junto com o Pedro. E eu espero que a gente possa sair daqui com a mesma alegria que a gente começou o culto adorando a Jesus, com o mesmo amor que a gente está terminando esse culto, lembrando das pessoas que Jesus colocou no nosso caminho. A gente possa sair daqui e ir para lá agora, ter um momento de comunhão, de alegria, e a gente possa juntos parecer com Jesus até no nosso momento de comunhão, de alegria. Então tá todo mundo convidado. A gente vai sair daqui juntos e eu conto com vocês lá. Amém.